dado é o oxigênio, não se faz transformação nenhuma em negócio, no digital, se a gente não tiver dado, se a gente não coletar bem, não souber ler. Tem uma abundância muito grande, mas a gente se perde, né? É o que a Renata falou antes, 5% do dado é usado. Então assim, como é que a gente pode fazer um trabalho mais qualificado, com mais eficácia, né? E a gente consegue transformar na ponta. E não esquecendo que a gente não pode gerenciar o que a gente não mensura. O melhor jeito para eu não perder os 5 quilos que eu preciso é não saber quanto eu peso, né? Então eu vou ser muito ineficaz no meu controle se eu não souber dia após dia, semana após semana, se as minhas tentativas estão sendo eficazes. Então eu preciso medir e eu preciso ter esse dado, certo? Tem que definir onde eu quero chegar, tá? Não vai ter tecnologia que resolva uma falta de clareza de objetivo estratégico. Então, eu sei que isso é um ponto que não é tech, mas é fundamental. Não vai ter tecnologia, não vai ter solução. Se eu não escrever para o Waze, né, usando bem aqui o exemplo do Daniel, se eu não disser para o Waze onde eu quero chegar, não tem tecnologia que resolva isso, tá certo? Então, esse é o ponto de partida. E o Uri, que é o CEO do Waze, já teve uma entrevista muito emblemática dele quando ele estava saindo do Waze mesmo, né? Ele tá falando, poxa, a nossa sociedade hoje não sabe o que é chegar. Ele tá falando metaforicamente, mas também de uma forma muito prática. As pessoas colocavam o endereço errado, não sabiam qual era o caminho que elas estavam buscando. Então, ponto de partida, eu preciso ter clareza de objetivo. Eu vou usar tecnologia, eu vou pedir para o meu CFO um orçamento, eu vou treinar. Por quê? Sabe? Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou usando essa tecnologia? Por que eu quero fazer um data lake? Eventualmente, eu preciso disso. Aliás, talvez eu precise de muito mais que isso. Talvez seja um passo estratégico para uma jornada mais longa, mas eu tenho que saber, inclusive, quais são esses passos que eu tenho que dar. Segundo passo, eu preciso estabelecer o meu processo. Eu vejo que muita gente tem clareza de objetivo, tem ferramenta, tem dinheiro, tem tudo, mas não tem processo. E aí se perde. Perde eficiência, perde qualidade, a equipe cresce, isso vira um problema, né? E aí, como diz aqui, até eu vi uma palestra muitos anos atrás do chefe do Daniel, né, o Fábio Barbosa, e ele falava assim, olha, ele já foi banqueiro, né, foi do Banco Real, foi Nestlé e tal, e aí na Endeavor, faço parte lá da Endeavor, e aí ele estava falando, olha, eu tenho uma frustração muito grande, porque sempre que eu tentei contratar os melhores profissionais, né, para minha equipe, para fazer uma equipe muito forte e tal, mas eu tenho uma frustração, porque junto com o profissional sempre vem uma pessoa também. E aí essa pessoa tem ambições próprias, ela tem problemas, ela tem questões que ela quer resolver, e aí, enfim, isso me atrapalha muito, né? É claro que era uma brincadeira, é uma pessoa super humana, é um grande líder, mas assim, se eu não tenho processo, eu piso no meu próprio pé, porque vai ter questões de natureza humana, questões de ordem prática que complicam tudo. Então, se eu não tiver um processo muito claro, não vai funcionar. Terceiro ponto, questione os resultados, gente. Não é porque saiu uma resposta ali de uma ferramenta com uma chancela de ouro que isso é perfeito. E eu preciso refazer minhas pesquisas, né? Não é porque E a gente está acostumado a isso em muitas esferas, né? Mas tem hora que a gente não questiona. Pô, se eu pergunto no Google o endereço do restaurante japonês que está na minha rua e apareceu em outra cidade, eu vou refazer a pesquisa, não vou? Porque a gente já acostumou com isso. Mas tem situação e tem ferramenta que a gente fala, não, é isso aqui mesmo. Então eu vou levar isso, eu vou levar assim, vou pôr minha carreira a risco porque eu não chequei o dado, porque isso aqui veio de uma fonte que eu confio muito. Não confia tanto assim, sabe? Você tem que questionar um pouco mais, sabe? É a sua trajetória profissional, é seu nome que está chancelando aquilo. Questiona um pouco mais. Quarto ponto, busque melhorar a qualidade dos dados, tá? Como diz aqui, eu sou professor aqui no Labdata, mas também sou aluno, eu fico fazendo os cursos para aprender, para atualizar, e aí recentemente a professora Ana insistia muito, todas as aulas ela falava, olha, porcaria entra, porcaria sai. Quem gosta, se arrisca na cozinha, sabe que pode ser muito bom de cozinhar com a cozinha, sabe, de improvisar com a cozinha da praia, sabe aquela coisa de, pô, não tenho frigideira, não tenho nada, mas se eu não tenho ingrediente razoavelmente bom, a comida não vai sair à altura da sua expectativa, né? Eu tenho que ter um ingrediente bom. Poxa, para os dados não é diferente. Se eu não meço de hora em hora, como o exemplo que o Daniel deu, eu não vou ter uma análise de hora em hora, porque eu não consigo fazer isso. Eu tenho que ter um dado com qualidade, eu tenho um dado bem medido, né? Com confiabilidade, porque eu não consigo ter uma análise que eu vou depositar uma mudança estratégica da empresa se o dado não é confiável, correto? E poxa, se eu não quero
está numa decisão estratégica para a empresa, talvez eu não estou sentando na posição de piloto da minha operação. E eu tenho que buscar isso. Então, o começo da sua oportunidade de sentar numa cadeira decisiva é fazer o trabalho simples, bem feito, né? Então, assim, começa... mas eu só estou fazendo uma medição de dados. É uma coisa muito simples. Pô, faz bem feito. Isso lá na frente vai mudar totalmente a sua forma, inclusive, de chancelar essa idade. Fala, olha, eu tenho segurança no que eu estou te passando. Quinto ponto, não duvide do poder das coisas de dar errado, tá? Assim, tudo pode dar errado. Gente, assim, vocês podem ter feito uma boa análise de dados, ter clareza de objetivo, e o mercado mudar, né? E ter um player de 100 anos de mercado quebrar na semana que tu está fazendo o seu lançamento, sabe? Né? O Brasil esse ano tá uma loucura de tudo poder dar errado, né? Então assim, a gente tem que se precaver, tem que se preparar, tem que ter um plano B, um plano C, né? Dizem que quem não tem um plano B não tem nada. Pô, a gente tem que ter um plano B, plano C, porque a gente lê o cenário, a gente tem um cuidado, a gente tem uma alternativa, a gente tem o backup. Acho que é importante a gente ter uma clareza de que a gente já vive, a gente já é ciborgue, né? A gente já, metade da minha memória está no Google, né? Assim, eu vou lá e pesquiso a palavra-chave. Qual que é o nome daquela música que começa assim, Baby Come Back, sabe? Pô, eu não sei, não quero saber. Eu vou lá e pergunto, inclusive já toca a música, sabe? Então, assim, e a gente tem que começar a usar, ter a naturalidade de lidar com esse tipo de ferramenta como quem usa, né? Eu tenho que usar o ChatGPT como quem pesquisa no Google, para trocar ideia, para ampliar minha visão, para trocar um ponto de vista, expandir, e não com medo de que a ferramenta vai perder meu trabalho. É igual aquele papo, né? Poxa, quando surgiu a lâmpada lá, o Thomas Edison fundou a GE, né? Que criou lá a lâmpada incandescente, o pessoal das fábricas de vela estavam fazendo protesto para proibir aquilo, porque, pô, isso vai atrapalhar a indústria de vela, né? Não faz sentido, a gente tem que abraçar a tecnologia, tem que ir para frente, mas não esquecer que a gente tem um toque humano, a gente tem um olhar crítico, a gente não pode perder o senso crítico e o senso criativo, né? Porque isso diferencia absolutamente o nosso trabalho. Botar nosso salzinho ali para fazer um diferencial, certo? E, gente, uma coisa assim, e voltar pro básico, né? Às vezes a gente perde a oportunidade de ser infantil no melhor sentido da palavra. A gente usa o termo infantil como um sentido pejorativo, como um problema, né? E aí fala, poxa, isso está sendo infantil. Não, esse infantil é ótimo, porque a gente tem o óculos da pureza, né? A gente vê tudo pela primeira vez, tá? E a criança, eu espero que meu filho esteja me vendo aqui nesse momento, ele tem 6 anos de idade, Francisco, e ele é um cara muito bom disso aqui. Ele insiste nos porquês. Por que isso? Por que isso? Por que isso? Por que isso? A gente, com adulto, a gente fala, pô, eu não vou falar 2 vezes um porquê, porque eu acho que eu estou sendo inconveniente, ou devia ter entendido essa resposta. Mas se a gente for bom de porquê, a gente cava mais fundo, né? É o que o Daniel mostrou também aquele exemplo, ó, no dado parecia tudo funcionar bem. Quando eu abri para uma granularidade maior de intervalo de tempo, começou a ficar outro comportamento. Quando eu cheguei na hora, no minuto lá, pô, eu identifiquei um problema que eu não conseguia ver olho nu, porque a gente é míope em escala de informação. Se eu perguntar mais por quê, eu vou chegar a uma forma de entender aquele contexto muito melhor. Acho que um ponto importante que eu queria trazer para reflexão é, a gente tem uma ânsia para usar ferramentas, né? A gente olha para uma chave de fenda nova e a gente fala, pô, eu quero muito essa chave de fenda, eu não sei nem o que eu vou fazer com ela, mas eu quero ter. A gente tem um sentimento meio Senhor dos Anéis ali com essas coisas, fala, essa ferramenta tem que ser minha, né? Eu tenho que dominá-la. Mas, apesar da nossa velocidade muito grande de uso, a gente tem uma dificuldade, e a gente como ser humano mesmo, de usá-la para um bem coletivo, para um uso maior, para resolver um problema da empresa. E aí está um grande desafio intelectual relevante para ser trabalhado. Mas a dificuldade grande aqui é resolver um problema real, né? Assim, necessidade real de um consumidor, de alguém que está na ponta. E aí eu acho que está o grande trunfo, né? É o que separa os homens dos meninos, né? Que a gente consegue ter um grande passo aí de impacto, pô, eu consigo ter um impacto real na sociedade por meio de uso de ferramentas ou ferramenta, porque às vezes a gente tem uma preocupação em usar uma ferramenta pela primeira vez ou ser o primeiro né? Pelo menos no meu mercado é muito comum ter essa busca por ser o primeiro e não para ser o melhor, né? Se busca ser diferente mais do que ser relevante. E a moeda hoje em jogo não é
tempo, dinheiro, não, é ser relevante na vida das pessoas. Porque muitas vezes a gente quer usar tecnologia porque está no hype, porque é o assunto e tal, mas o importante é como é que a gente vai integrar soluções e amadurecer a forma de resolver problemas, tá? Ferramenta é um caminho para resolver problemas. Claro que quanto mais ferramenta eu tiver no meu cinturão aqui do Batman, eventualmente eu vou olhar para um buraco, uma fechadura e falar: ah, é aqui que essa chave que tem uma estrelinha entra. Eu não sabia por quê. Por isso que é tão bom aprender, né? Porque a gente aprende porque a gente aumenta o nosso cinto de ferramentas e a gente traz para a gente ferramentas para problemas que a gente vai ter no futuro, né? E aí, se eu souber combinar e amadurecer essa forma de usar, vai ser muito melhor. Não esqueça que o mais importante da tecnologia é resolver o problema do seu cliente. Se tu não estiver resolvendo o problema de ninguém, tenha certeza que tu é um problema. Então, assim, tenha clareza de para que a sua função existe, para que o seu trabalho existe dentro da sua companhia, dentro da sociedade, porque a gente só vai ter um propósito se a gente morar na necessidade do outro, né? E esse outro pode ser o seu cliente lá final, pode ser o acionista, pode ser quem for.